Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas. Bem-vindos a mais uma edição do Praça da República, um programa semanal na Rádio Regional do Centro, nesta segunda-feira, que poderá ser ouvido novamente no próximo sábado, às 11 horas, e lido na quinta-feira na edição em papel do Campeão. E fica também em permanência no site online na Rádio Regional do Centro. E Joana Alvim, vamos conversar com quem e sobre quê? Hoje vamos falar com a Natália Cardoso, que é a gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é uma instituição com mais de 30 anos de atuação no auxílio às vítimas de crime e violência e que em 2022 trabalhou com um total de 16.824 processos de apoio. Isto significou um aumento de 7,7% no número de processos face a 2021. Natália, bem-vinda aqui à Rádio Regional do Centro e, para começar, gostava que nos explicasse o que é a APAV e o que são os GAV. Okay. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é uma instituição particular de solidariedade social, é uma organização não governamental que foi criada em 1990, em Lisboa, e que tem como objetivo apoiar todos os cidadãos e cidadãs que sejam vítimas de um crime. Portanto, além de ser é uma organização nacional, portanto, que tem vários gabinetes no país, neste momento são 75 serviços de proximidade, entre gabinetes de apoio à vítima, linha de apoio à vítima, a linha internet segura e uma série de outros serviços que, nomeadamente equipas móveis, que dão apoio também em alguns dos locais. Somam neste momento já 75 serviços de proximidade que vão ao encontro das pessoas que são vítimas de crime e que precisam de algum tipo de ajuda. A APAV sempre teve como objetivo dar um apoio gratuito, também baseado na confidencialidade e na confiança que temos para com as pessoas e que as pessoas têm em nós, prestando 3 tipos de apoio fundamentais: o apoio psicológico, o apoio social e o apoio jurídico, assim como também um apoio mais genérico de apoio à vítima, em que também podemos dar algumas informações, apoiar alguma literacia jurídica relativamente ao funcionamento do sistema de justiça penal, apoiar as pessoas nessas dificuldades que também têm muitas vezes em compreender o que é que está a acontecer na vida delas por terem sido vítimas de crime. Então esse é o grande objetivo da APAV, é apoiar vítimas de crime e também, por outro lado, a missão também passa por alguma chamada advocacia social, ou seja, também fazer valer os interesses das vítimas junto das estruturas estatais e também das outras estruturas que podem dar alguma resposta mais satisfatória às pessoas que são vítimas e que precisam deste tipo de apoio. Que tipo Em Coimbra, onde é que estão situados e como é que podem ser contactados? E tem uma boa equipa? Sim. Em Coimbra nós estamos situados na Avenida Fernando Magalhães, número 153, primeiro andar, sala 1. Nós estamos neste local desde 2018, estivemos durante vários anos na Rua de Teodoro, nas mesmas instalações onde está atualmente a Associação Integrar, e antes disso estivemos na Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, que foi assim a nossa primeira casa, depois passamos para a Rua de Teodoro e em 2018 conseguimos este espaço na Avenida Fernão Magalhães para dar uma resposta, para termos um espaço melhor para recebermos as pessoas utentes que nos contactam e também para a própria equipa que cresceu com alguns projetos que foram financiados. Nós somos uma organização que trabalha com voluntariado social, portanto temos sempre, além da equipa, vamos tendo sempre pessoas voluntárias e pessoas estagiárias a colaborar connosco. Juristas, e precisamos ter também um local. Sim, uma equipa alargada. Uma equipa, sim, de pessoas voluntárias e de estagiárias que nos ajudam a cumprir a nossa missão. E sem elas seria de facto impossível. A equipa fixa do gabinete aqui de Coimbra vai mudando o número de pessoas conforme os projetos são financiados ou não são financiados.
e, portanto, temos sempre algumas flutuações no número de pessoas que está a trabalhar connosco e então temos que recorrer a esta ajuda cidadã das pessoas que têm alguma disponibilidade e que têm conhecimentos e vontade de nos ajudar nesta missão de apoio às vítimas de crime. Que tipo de situações é que vos chegam? A missão da APAV, como eu já disse, é apoiar todas as pessoas que são vítimas de crime. No entanto, desde o início, não só aqui em Coimbra, mas a nível nacional, que a maior parte das pessoas que nos contata são mulheres vítimas de violência conjugal. E, portanto, naturalmente, acabamos por ter uma atenção especial relativamente a estas situações, que também têm contornos um pouco mais complexos do que outros tipos de criminalidade. Todos os crimes podem ser graves, todos os crimes podem ter um impacto mais ou menos severo na vida da pessoa, não estou a desqualificar, mas, de facto, a violência doméstica, assim como outros tipos de crimes contra as pessoas, que são aqueles que mais chegam até nós, acabam por ter uma complexidade porque implicam uma relação, não implicam não só a própria vítima, mas também vários elementos da família, vários elementos da sociedade, até outras estruturas da comunidade e, portanto, são crimes que têm um impacto que vai para além, até às vezes, da própria vítima e que temos de ter isso em conta quando damos o nosso apoio. Isso reflete-se aí no vosso último relatório de 2022, onde se refere que 77,4% dos atendimentos referem-se à violência doméstica. Como é que se explica este fenómeno? Sim. Como já disse, pronto, desde sempre que a APAV sabia que o fenómeno da violência doméstica e, em particular, a violência conjugal contra as mulheres, que seria aquela situação que teríamos mais casos. Porque quando a APAV surge em 1990, já existiam outras estruturas noutros países da Europa, na qual a APAV também se baseou para criar os serviços em Portugal e era sabido que nos outros países, de facto, também era esta a situação que tinha mais sinalizações. Há outras estruturas no país e até na região que trabalham só com a violência doméstica. Nós temos esta abrangência de trabalhar com todos os crimes, mas realmente a violência doméstica acaba por ser, e a violência contra as mulheres acaba por ser aquela que é mais sinalizada. Eu estou a fazer aqui estas diferenças de propósito, não é? Porque quando falamos de violência doméstica, e aquilo que está descrito no próprio crime da violência doméstica implica não só a violência na conjugalidade ou nos relacionamentos de intimidade em que a mulher é vítima, mas também em que o homem é vítima, pessoa agressora, filhos, pessoas idosas, pessoas com deficiência que estejam dependentes de alguém que seja responsável por elas, e também relações de namoro, relações quer heterossexuais, quer homossexuais. E, portanto, todos os relacionamentos da intimidade e alguns dos relacionamentos familiares estão implicados naquilo que é o crime da violência doméstica. Dentro destas várias situações que estão dentro do crime da violência doméstica, ainda assim, a violência contra as mulheres nos relacionamentos de intimidade tem aqui esta percentagem maior. É possível traçar perfis de vítima e agressor ou é completamente transversal? Que ideia, que noção é que a APAV tem? Em termos de perfis, é mais fácil falar em perfis quando falamos nas estatísticas, ou seja, naquilo que são, olhando para os números, para as pessoas que nos contactam, e olhando para os perfis etários ou para a escolaridade, e conseguimos traçar algum perfil. Agora, a nível de um perfil mais psicológico, podemos assim falar, é mais complexo, porque, na verdade,
qualquer pessoa pode ser vítima e qualquer pessoa pode ser agressora. E a nossa experiência é isso que nos mostra, é que há alguma transversalidade relativamente a estas questões e que quer as vítimas podem ser de qualquer estatuto socioeconómico, podem ter qualquer escolaridade, podem estar nas zonas mais rurais ou nas zonas mais urbanas, podem ter profissões muito bem remuneradas e terem um bom estatuto na sociedade e serem até pessoas conhecidas ou não é? Assim como as vítimas. E, portanto, há alguns fatores de risco e fatores de proteção relativamente às vítimas e às pessoas agressoras que podem ser identificados e que podemos perceber que podem acontecer de uma forma mais frequente em algumas pessoas, mas é difícil traçar um perfil que seja único. Não é? O que é que nós sabemos? Sabemos que a maior parte das pessoas que entram em contato connosco, que são vítimas de violência doméstica, a faixa etária anda entre os 35 e os 55 anos, os agressores também, ou as pessoas agressoras, homens ou mulheres, também são mais ou menos dessa faixa etária, que são, a maior parte das vítimas são mulheres, como já disse, têm muitas vezes o seu emprego, outras encontram-se desempregadas. Em termos da escolaridade, muitas vezes nós não conseguimos saber exatamente qual é a escolaridade, e daquelas que nós conseguimos saber, há uma grande percentagem de pessoas que estão no ensino superior, ou que têm o ensino superior. Isto é sim em termos de números, não é? É aquilo que sabemos. O que é que despoleta essas situações? Será fatores económicos, toxicodependências? Pois, tal como o perfil é assim alargado, não é? Também não, as causas são variáveis e as causas têm a ver um pouco com aquilo que eu estava a falar em nível dos fatores de risco, ou seja, é possível que quando assim três grupos, três situações fundamentais que podem aqui acontecer, ou focando-nos mais em características individuais das vítimas, e aí nós podemos ter fatores que têm a ver com as dependências, por exemplo, quer a vítima, quer a pessoa agressora poderá ter algum tipo de dependência de substâncias, ou poderá ter problemas de saúde mental, ou poderá ter um percurso de vida que levou a determinadas vulnerabilidades, fragilidades a nível de doença, económicas, etc. E, portanto, isso são características mais individuais, quer da pessoa vítima, quer da pessoa agressora. Depois temos as questões mais familiares, ou seja, como é que em cada uma das pessoas, vítima ou agressora, como é que foi o seu crescimento, a que situações é que esteve exposta, se aprendeu a resolver conflitos de uma forma mais violenta ou se, por outro lado, mais passiva, ou se foram vítimas, não é? Se cada uma destas pessoas foram vítimas na sua infância por parte dos seus progenitores ou outros cuidadores, e pronto, tudo isto vai ter influência. E depois também os próprios fatores mais socioculturais, ou seja, a posição ainda diferenciada entre aquilo que é expectável de um homem ou de uma mulher, esses estereótipos de género que estão espalhados e às vezes são muito subtis, levam a que se enraizem alguns comportamentos, quer nas vítimas, quer nas pessoas agressoras, que levam também ao surgimento de situações de violência. Então, eu costumo dizer que o solo onde tudo isto cresce são os fatores socioculturais. Depois, os outros fatores podem ter um maior ou menor peso de acordo com a história de vida de cada uma das pessoas. Entre 2020 e 2022, segundo o vosso relatório, houve um aumento de 25,5% nos atendimentos. Isto significa que há mais violência ou que há mais pessoas a denunciar?
Essa é sempre uma pergunta difícil para nós de respondermos, porque, na verdade, não conseguimos ter uma resposta muito clara. Porque a violência sempre existiu e continua a existir. Os serviços são mais recentes, não é? Ou seja, a violência já existia, os serviços vêm depois da existência da violência. E há também novas formas de violência que vão surgindo. Há 20 anos atrás não se falava em violência através da internet, não é? E atualmente fala-se muito, mesmo no nível da violência doméstica, cada vez mais é utilizado este meio para exercer violência. E, portanto, há também novas formas de violência que surgem, na violência psicológica, a violência emocional, a violência social, e, portanto, todas estas novas formas de violência e uma consciencialização que as pessoas têm sobre o estarem a ser vítimas faz com que recorram mais aos serviços. A divulgação também dos serviços, não é? Também ajuda a que a violência cada vez doméstica mais também é um pessoas... crime público, não é? Tem que ser denunciado. E é um crime público, e, portanto, isso também faz com que muitas pessoas entrem em contato connosco por saberem que é um crime público e também quererem saber como se faz, como podem denunciar às autoridades policiais ou aos tribunais, e, portanto, tudo isso leva a que haja mais denúncias. Eu creio que também, e perdoem-me só para dar esta adenda, é que este crescimento também, agora nestes últimos anos, 21 e 22, também se prendem um pouco com a pandemia, não é? Portanto, em 2020 e 2021 tivemos anos de pandemia em que nós estivemos sempre a trabalhar, mas tivemos alguns meses em teletrabalho. Houve muitas situações que foram, por parte, no caso da violência doméstica, e não só, e também outro tipo de conflitualidade a nível da vizinhança e até familiar, de filhos para com pais ou contra pessoas idosas. Houve muitas situações que ficaram, de certa maneira, adormecidas durante estes períodos de confinamento e que explodiram nos pedidos de apoio após, portanto, a partir de agosto de 2021 e durante todo o ano de 2022, houve essa procura maior e que continuamos a sentir. Portanto, nós em 2023 estamos ainda a sentir os efeitos dos 2 anos de pandemia. E qual é o vosso relacionamento com as entidades oficiais e com a polícia, com a GNR, com essas, existe, com os tribunais? Sim, portanto, naturalmente, não é? Como instituição que dá apoio a vítimas de crime, nós temos um contato regular. Eles pedem-vos apoio? Sim, ou seja, nós normalmente encaminhamos pessoas para a PSP, ou a PSP encaminha para nós, ou vamos acompanhar, por vezes, em algumas situações, fazemos acompanhamento das vítimas às esquadras da PSP ou aos postos da GNR, aqui na cidade é mais a PSP. Também a APAV está incluída num grupo, numa rede que já existe já há bastantes anos, se não me estou em erro, desde 2003, que é o grupo Violência, Investigação, Intervenção, Informação. Eu troco sempre estes Is, portanto não sei exatamente se estou a dizer na ordem correta. Este grupo agrega várias entidades da cidade, muitas entidades mais ligadas à saúde, mas também as polícias, o INEM, a Fundação Missão Barreto, Segurança Social. Portanto, há várias entidades que estão neste grupo e, portanto, este grupo ajuda-nos também a criar uma relação de grande proximidade com as várias estruturas que podem agir no âmbito da violência, neste caso, da violência doméstica, mas também não só, também nos crimes sexuais ou outros crimes que possam acontecer junto das pessoas. E as autoridades hoje em dia já estão mais preparadas para lidar com estas vítimas? Acho que estão mais preparadas do que estavam há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Sim, sem dúvida que neste momento existe uma maior preparação por parte das autoridades, existem pessoas com formação específica dentro, quer na PSP, quer na GNR, há pessoas com uma preparação específica para estas situações. Estamos a falar aqui no caso da violência doméstica, em particular. Na própria formação das polícias, estes crimes são valorizados e, portanto, isso é falado e há uma maior preparação. Obviamente que, quer com as autoridades policiais, quer na justiça, quer na saúde, quer na segurança social, quer nas autarquias,
ou noutros serviços por onde a vítima tenha de passar, falta sempre formação e falta também, porque há sempre pessoas novas a entrar, não é? Cada vez que há pessoas novas tem que se fazer todo um trabalho formativo, não é? Mas creio que o que é mais difícil, além da formação e da consciencialização, é aprender a lidar com a frustração. Porque quando nós trabalhamos com vítimas de crime, e em particular com violência doméstica, a nossa grande dificuldade é lidar, enquanto profissionais que trabalham com vítimas e que querem ajudar as vítimas, nem sempre conseguimos dar a ajuda que nós gostaríamos de dar, porque os meios são escassos. A vossa ajuda é mais jurídica, não? Todas as ajudas, portanto, é sempre difícil, há situações em que nós não conseguimos chegar até onde poderíamos chegar com as vítimas, e também nem sempre as vítimas nos ajudam a ajudá-las, não é? Nem sempre as vítimas, há muitas vítimas que recorrem à ajuda, depois fazem retornos à sua família, não é? com a pessoa agressora, e portanto isto muitas vezes gera algum sentimento de frustração, e portanto para nós é difícil, não é? termos todo um processo de ajuda e percebermos que a vítima regressou, mas nós temos que ter um olhar de compreensão relativamente a essa situação. Se aquela pessoa voltou, perceber o porquê que voltou e o que é que nós podemos fazer de diferente para evitar que essa situação volte a acontecer, não é? E, portanto, nem sempre é muito fácil lidar com todas estas contingências, e creio que isso é uma das coisas mais difíceis para todos os profissionais que trabalham nesta área específica da violência doméstica. Que vocês desenvolvem com a vítima? Ou seja, eu fui vítima de violência doméstica e contacto-vos. A partir daí, como é que se processa? Então, depende, o contato pode ser telefónico ou presencial. Aqui em Coimbra e no resto do país, a maior parte das pessoas faz o primeiro contato telefónico, e depois nós tentamos que a pessoa vá ao gabinete para ter um atendimento presencial, porque achamos que o atendimento presencial é sempre mais completo e conseguimos abranger mais áreas também de apoio, embora muitas vezes acabamos por dar apenas um apoio por telefone. E no primeiro momento o que nós vamos fazer é uma avaliação das necessidades da vítima, uma avaliação também do risco em que a vítima se encontra, perceber melhor qual é a situação em que ela está, o que é que ela também pretende fazer, e aquilo que ela já fez, não é? Pode já ter feito queixa ou não, e o que é que ela gostaria que viesse a acontecer. E depois, de acordo com isso, nós vamos construir um plano de ajuda, que pode passar pelo contato com as autoridades policiais, se a vítima ainda não fez, ou pelos tribunais, ou pode passar apenas, em algumas situações, por dar apoio emocional, ou apoio prático, ou apoio jurídico, ou apoio psicológico, dependendo dessas necessidades que a vítima nos transmite. As situações mais complicadas são aquelas em que, da avaliação de risco que nós fazemos, existe um risco extremo de homicídio, e, portanto, nessas situações, alguma coisa vai ter que ser feita de uma forma mais urgente. Por norma, é a vítima que tem que abandonar a residência. Não é um bocado frustrante? Tem sentido esta realidade, e às vezes o agressor é que fica em casa com pulseira eletrónica. Sim. Infelizmente... as mulheres saem com os filhos, isso assim. Infelizmente isso ainda acontece muito. Claro que a legislação neste momento permite com mais facilidade que os magistrados e magistradas possam decretar uma medida de coação de afastamento da pessoa agressora da residência, de forma que seja a pessoa agressora a abandonar a residência e a vítima possa permanecer em segurança. E, portanto, quando isso acontece, é de facto muito mais, se calhar, justo para a vítima e garantindo, obviamente, os direitos que a pessoa agressora, enquanto arguida no processo, também tem que ter, mas garantindo, principalmente quando a vítima tem filhos menores, que fiquem no seu espaço, no seu conforto, e que seja a pessoa que está indiciada a sair. Nem sempre isso acontece, porque nem sempre há
segundo as pessoas que devem aplicar essas medidas, que são os senhores magistrados, nem sempre encontram elementos suficientes que possam justificar a aplicação destas medidas, não é? Porque são medidas que têm que estar bem fundamentadas legalmente. E por vezes, ainda que haja legalmente essa possibilidade de serem aplicadas medidas de coação, muitas vezes a situação de perigo é de tal forma que é preferível, de facto, que a vítima saia, porque mesmo que a vítima permaneça naquela habitação, mesmo que a pessoa agressora tenha uma medida de coação, a não ser que vá presa preventivamente, pode haver aqui um risco perigo, de vida. Né? E então há situações em que é aconselhável que, nem que seja temporariamente, é sempre temporariamente, mas pode ser um temporário mais curto, que se afaste até que sejam aplicadas medidas, e depois de estarem aplicadas as medidas, aí sim a vítima poderá regressar à sua casa com segurança, porque há situações em que de facto não podemos esperar o tempo da aplicação das medidas, senão pode acontecer realmente alguma coisa mais grave. É nessas situações que as vítimas são enviadas para as chamadas casas-abrigo? Sim, as casas de abrigo que existem, da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, que é a rede que, no fundo, gera todas as estruturas que dão apoio a vítimas de violência doméstica, não só estruturas de acolhimento, mas também as estruturas de atendimento, como a nossa. Esta rede é gerida pela Comissão para a Igualdade de Género, e no âmbito destas casas de abrigo há dois tipos de resposta. Uma resposta de emergência, que tem como objetivo, no imediato, dar uma resposta às vítimas que precisam de sair para um local seguro naquele dia, naquela hora, naquele momento, e depois existem casas que têm vagas mais prolongadas, onde as vítimas poderão ficar entre 6 meses a 1 ano, com o objetivo de reestruturarem a sua vida, que pode... Não precisa de ser tão prolongado, não é? Portanto, dependendo depois de várias circunstâncias... Mas como os processos às vezes em tribunal também demoram... Sim, não é? tudo depende. Há pessoas que têm boa rede familiar e que precisam de ir para um abrigo apenas de uma forma para ficarem seguras durante um determinado período de tempo. E posteriormente conseguem ter este apoio familiar ou regressar à sua casa ou, através do seu trabalho, garantir a sua autonomia. Portanto, o objetivo das casas é também ajudar as vítimas a recuperar a sua vida, e não se pretende que as pessoas fiquem muito tempo nas casas-abrigo, não é? O trabalho é feito, ou aquilo que é desejável é que as pessoas fiquem o menos tempo possível neste tipo de equipamentos, e que retomem a sua vida o mais breve possível, com segurança. E quando há vítimas menores, quem é que deve intervir? Quando há vítimas menores, nós articulamos, como tem que ser, com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ou com os tribunais, dependendo da situação que chega até nós. Ou a própria Comissão de Proteção de Crianças e Vítimas e Jovens também nos encaminha algumas situações que está a acompanhar e em que percebe que, além da criança ou do jovem que está a ser acompanhada, há uma situação de violência doméstica e a pessoa vítima precisa também de algum tipo de apoio da nossa parte. Isto no caso da violência doméstica. Portanto, há esta ligação, interligação com as estruturas, nomeadamente com a CPCJ, mas também com os tribunais ou com a Segurança Social, com as equipas que dão apoio às crianças, e nós damos também algum apoio a crianças. Neste momento nós temos, e aqui já fora do campo da violência doméstica, nós temos um projeto que dá apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual e à família e amigos destas crianças, é o projeto CARE. Este projeto já existe há alguns anos e foi renovado agora em dezembro do ano passado. E segundo o vosso relatório, as denúncias já são 4,9% das denúncias, não é? De crianças, sim. Já é um valor significativo. É um valor significativo. Nós, não só crianças vítimas de violência sexual, mas mesmo pessoas adultas vítimas de violência sexual, nos últimos anos nós sentimos que houve um aumento. Muitas das situações prendem-se com situações de importunação sexual,
que são situações de contatos sexuais não consentidos, mas que não chega a ser violação, portanto são toques, exibição nas ruas, nas redes sociais, portanto situações desta natureza, sim, mas também situações de violação que também aumentaram os pedidos de apoio que nos últimos tempos e, portanto, há aqui um desocultar, finalmente, deste tipo de situações de violência sexual que estão muito submersas por questões também de tabu relativamente às questões de sexualidade. Há muita dificuldade ainda, até de pessoas mais jovens, de recorrerem aos serviços de ajuda quando são vítimas de uma situação de violência sexual. E felizmente começam a surgir mais casos, mas nós sabemos que há muito mais. Como é que vocês lidam com estas situações? Caminham? Sim, o procedimento é idêntico em todos os crimes. Nós fazemos um atendimento onde são avaliadas as necessidades e depois, de acordo com isso, são dados estes tipos de apoio. No caso deste projeto, que nós temos uma técnica específica aqui em Coimbra com este projeto, ela faz um trabalho de uma maior proximidade, é um projeto que tem financiamento que permite um outro tipo de trabalho que não conseguimos fazer com outras vítimas. Ela desloca-se aos locais onde as pessoas estão para fazer este apoio de proximidade, que é algo que nas outras situações nós não conseguimos fazer, não temos meios para isso, e, portanto, dá apoio psicológico, faz acompanhamento também no âmbito do processo crime, faz um acompanhamento também com os contactos com as entidades judiciais e policiais, nomeadamente com a Polícia Judiciária, e, portanto, depois do apoio vai depender muito das necessidades concretas de cada caso. E com os idosos, que tipos de crime é que são mais comuns ou que vos chegam mais? Os idosos, as situações chegam-nos, por norma, não é a própria pessoa idosa a entrar em contato connosco. O mais frequente é ser uma terceira pessoa, que pode ser um familiar ou alguém da rede de vizinhança ou da rede institucional, que entra em contacto porque suspeita ou a pessoa idosa relatou alguma situação que está a viver. E a situação mais comum é a pessoa idosa ser vítima ou de violência física ou de violência financeira ou também emocional por parte das pessoas que são os seus cuidadores, que normalmente são filhos ou outros familiares. Também há algumas situações a nível institucional, mas em menor percentagem. Portanto, a maior parte das pessoas que chegam, das situações que chegam até nós, são situações em que as pessoas idosas estão a ser vítimas por parte dos seus ou das suas cuidadoras, portanto, de netos, filhos, noras, não é? Portanto, das pessoas que fazem parte do núcleo e que deveriam cuidar da pessoa idosa e não cuidam, negligenciam cuidados ou agridem ou ameaçam ou ficam com pertences da pessoa idosa, deixando muitas vezes a pessoa em situação de grande vulnerabilidade, grande precariedade. Pode-se dizer que o perigo muitas vezes mora na nossa casa, não é? É verdade. Sim. De facto, isso foi assim, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando vim trabalhar para a APAV. Na ocasião, eu ainda era estudante de Direito e achava que as situações que nós iríamos ter e que iríamos ajudar seriam situações de furtos, de crimes na rua, de assédio ou dos crimes sexuais também, mas os crimes sexuais passados na rua, não é, por pessoas desconhecidas. E, na verdade, aquilo que acontece é que a maior parte dos crimes que chegam até nós são cometidos por pessoas que são muito próximas da vítima. Mesmo os crimes sexuais, a maior parte deles são cometidos por pessoas que são muito próximas da vítima. Excetuando as situações de crimes de homicídio cometidos contra homens, por exemplo, que são normalmente por pessoas desconhecidas ou em brigas de rua ou em assaltos ou noutros tipos de situação, porque os homens, o que as estatísticas nos dizem é que as mulheres há uma prevalência maior de crimes contra as mulheres dentro de casa e os homens é na rua.
Portanto, as mulheres são mais vítimas em sítios que deveriam ser mais protetores, e os homens normalmente são mais vítimas de crimes que se passam na rua, normalmente por desconhecidos. Há alguma forma de explicar isso? Ou de todo é impossível? No caso, isto, o que eu vou dizer não é a minha opinião, não está assente em algumas coisas que li, mas E na experiência? não, é da minha experiência, não é nada que tenha validade científica. Mas creio que tem a ver muito com estas questões de género também, porque aquilo que é ensinado aos meninos, não é serem valentes, de enfrentarem situações de risco, muitas vezes também de reagirem com violência a situações de violência que são feitas contra eles. Não é? Então é mais frequente um homem na rua, por exemplo, numa situação de trânsito, reagir de uma forma violenta, e ao reagir de uma forma violenta com outro homem, o risco de haver algo grave é maior, não é? Porque são normalmente também pessoas com estatura física, não é? que pode levar a que haja uma maior violência, e as mulheres são mais educadas, ou as meninas, não é? E as mulheres são mais educadas a terem uma atitude não tanto confrontativa, e portanto quando as mulheres na rua são confrontadas com alguma situação de violência, por norma têm uma atitude mais passiva, num assalto, por exemplo, e portanto acabam por muitas vezes não ser tão... podem ser agredidas na mesma, normalmente quando reagem, mas poderá não haver tanto confronto, excetuando aqui as situações de violência sexual, porque quando há uma intenção por parte da pessoa agressora de cometer violência sexual, comete a violência sexual, ou os crimes sexuais nem sempre implicam violência física, não é? Portanto, não é preciso haver violência física para haver um crime sexual. Quando estou a falar de violência física é de forçar a vítima fisicamente, não é? Não é preciso haver um forçar da vítima fisicamente. E, portanto, acaba por muitas vezes ser o meio doméstico aquele onde as mulheres são mais vítimas. Mas, contudo, as mulheres são as maiores vítimas de homicídio, não é? As mulheres são mais vítimas de homicídio conjugal do que os homens, mas os homens são vítimas de homicídio no geral com uma grande percentagem. Não tenho agora números para dar, mas há, ou seja, se formos fora do contexto doméstico, se formos a olhar para os homicídios fora deste contexto da violência doméstica, os homens são mais vítimas de homicídio. Há consciência de que, para além dos casos que são denunciados, há outros tantos que ficam em segredo? Sim, ainda existem menos. No caso da violência doméstica, acreditamos que há cada vez menos situações que ficam em segredo, e aqui a violência doméstica, neste sentido global, não só conjugal, mas também contra idosos e crianças, etc. Portanto, e as denúncias que chegam até nós e às outras estruturas, e até mesmo às forças de segurança, assim indicam, não é? que cada vez mais as pessoas denunciam. Mas sabemos que há muitas situações que ainda ficam em segredo, e eu creio que é importante dar um primeiro passo de falar, porque muitas vezes as pessoas não têm a certeza se estão a ser vítimas. Elas percebem que algo de errado pode estar a acontecer porque não se sentem bem, porque se sentem tristes, porque se sentem deprimidas, porque sentem que, até às vezes com outra sintomatologia, sentirem-se doentes, com problemas no estômago, ou não conseguirem dormir, e muitas vezes são sintomas de que algo não está bem também nesse contexto. E, portanto, às vezes consultar alguém, falar com alguém, pode ser o médico de família, pode ser uma assistente social de outro serviço, pode ser uma enfermeira, pode ser qualquer profissional que depois... Pode estar a ser a vítima psicológica, não é? Sim, e que pode chegar. O que é importante é que haja um primeiro passo de falar com alguém. Portanto, é o que devemos fazer se formos vítimas, não é? Se sentirmos que estamos a ser vítimas. Sim, acho que é importante falar, de dar este primeiro passo de falar com um profissional, que depois poderá encaminhar
para outro, nomeadamente para a APAV, não é? De acordo, se falarem com outro profissional podem encaminhar para a APAV ou falar com a APAV. Se falarem connosco, o que nós garantimos para quem tem algum receio numa fase inicial de se revelar, é que pode entrar em contato connosco por telefone ou por e-mail, de uma forma em que não se identifique. Obviamente que as informações que nós podemos dar por esta via nunca são tão completas, nem os apoios nunca serão tão completos como quando as pessoas se identificam e quando estamos com elas presencialmente, mas num primeiro momento, se houver alguma dificuldade nesta identificação e quiserem apenas ter algumas informações, perceber se estão a ser vítimas, se aquilo que lhes está a acontecer é de facto uma situação de violência, podem entrar em contato connosco e nós tentaremos ajudar. Depois, a partir daí... Hoje em dia fala-se de outros tipos de violência que há relativamente poucos anos não se falava. Por exemplo, a violência no trabalho, a violência na escola, os crimes de ódio, as discriminações. Vocês já lidam com este tipo de denúncias? Já vos chega? Sim, sim. Algumas situações sempre nos chegaram, embora de uma forma se calhar não tão regular como agora. Por exemplo, as questões de assédio no local de trabalho foram sempre situações que nós fomos tendo algum contato. E, portanto, agora também há mais divulgação e as pessoas chegam mais até nós e também há uma maior consciencialização sobre estas situações. E daí também serem mais denunciadas. As situações de discriminação também, os crimes de ódio, o bullying, e aqui o bullying também implica muitas vezes está relacionado com crimes de ódio, porque também há um bullying homofóbico ou transfóbico que também chega, claro que chega-nos em muito pouca quantidade, mas vai-nos chegando algumas destas situações, e portanto são situações, há de facto novos crimes, também o cibercrime, que não só relacionado com as situações de relacionamentos íntimos, mas com outro tipo de situações, como a sex extortion, né, que é tentar extorquir dinheiro através de uma chantagem relativamente à divulgação de imagens sexuais, e, portanto, há novos fenómenos que também os novos meios de comunicação e a internet vai trazer. Portanto, isso também trouxe nova criminalidade, novas situações que chegam até nós. E a situação em Coimbra, em termos de violência, como é que está em relação... Vocês têm esses dados, o número de atendimentos que têm feito? Sim, o que eu posso dizer para já em relação a 2023, nós temos ainda dados que são ainda muito provisórios, não é? E aquilo que nós temos para já, pelo menos dos 2 últimos meses, portanto em agosto e em setembro, houve uma pequena diminuição dos pedidos de apoio. Portanto, até agosto houve um aumento significativo de pedidos de apoio e agora, em setembro e parte de agosto, houve aqui alguma diminuição. São variáveis que nós não conseguimos explicar, são fenómenos que nós não sabemos porque acontecem, mas a média nos últimos anos tem sido de cerca de entre 600 a 700 pessoas utentes que nos contactam todos os anos. Portanto, este ano a nossa estimativa é que seja também um número aproximado a este, poderá ser menos ou mais, depende de como forem agora os próximos meses. Por um lado, ainda bem que são menos, não é? Mas por outro lado, também o nosso objetivo é que pessoas que sejam vítimas que nos procurem e que cheguem até nós e que se desocultem estas situações que muitas vezes por medo, por vergonha, não chegam até às estruturas de apoio. Agora, pessoalmente, como é que alguém da APAV consegue lidar com estas situações? Consegue dormir à noite? Consegue não chorar? Consegue não arrepiar-se toda com algumas situações que lhe chegam? Há sempre algumas situações, e eu já trabalho aqui há bastantes anos, há sempre algumas situações que, apesar
entre aspas, calos, não é? Que nós vamos ganhando. Há sempre algumas situações que nos tocam e há sempre algumas situações que fazem com que haja algumas noites menos tranquilas, não é? Mas, de facto, o nosso objetivo e o treino, né, toda a formação que nós temos é também, tem também como objetivo nós conseguirmos encontrar esse equilíbrio entre termos empatia pelas situações que nos chegam e podermos dar todo o nosso apoio, mas conseguirmos ter alguma normalidade também na nossa vida, não é? Claro que nem sempre isso acontece, muitas vezes temos muitas situações difíceis e, como disse há pouco, a falta de recursos também gera muita frustração no nosso trabalho, portanto, não conseguirmos, por vezes, ajudar as vítimas por falta de recursos, quer humanos, quer materiais, não só nossos, mas todas as outras estruturas, pesa, né? Quando no dia-a-dia vamos percebendo essas dificuldades, isso também é um peso grande que nem sempre nos ajuda a dormir bem, mas vamos tentando, não é? Vamos tentando estar disponíveis, não é? Porque é importante também que nós, enquanto profissionais, estarmos bem para podermos ajudar as outras pessoas. Doutora Natália Cardoso, muito obrigada pela sua atenção, por nos querer esclarecimentos, e sabemos que temos o Gabinete de Apoio à Vítima em Coimbra à disposição e que haja menos atendimentos, o que pode reduzir menos casos. Muito obrigado. Muito obrigada eu pelo convite. Obrigada. Boa tarde. Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.